Muito bem, shalom, shalom. Vamos continuar nossos estudos. Agora vendo um estudo de caso sobre Gilgul Nishimot. Existem vários na literatura, mas acabei escolhendo esse por achar mais didático. Caim e Hevel. Já podemos usar o termo Gilgul apenas, Gilgul Nishimot. Podemos usar o termo reencarnação, mas como já conversamos, a reencarnação tem essa pátina moral religiosa europeia que nós aqui na América emulamos, né? Então, transmutação de almas, possivelmente, não enquanto tradução, mas enquanto termo para entender Gilgul Nishimot. Você pode falar apenas Gilgul, que aí todo mundo vai saber a que você está se referindo. Você está se referindo à transmutação de almas, tal qual explicada por Arizal, por Ari Akadosh, em seu livro, Araceli tem, você pode dar uma olhada, chamado também Gilgul Nishimot. Vamos ver o exemplo de Caim e Hevel. Na imagem, você tem aqui o primeiro luto, não é? Segundo a mitopoética hebraica. É uma mitopoética porque fala daquilo que é mythos, daquilo que é originário, daquilo que é de acordo com a origem, ou aponta uma origem. Então, o texto, que é um texto poético de Bereshit, ele vai te apontar origens. É a cena da origem. Por isso que também é mito. É uma mitopoética. Mito aqui, eu nem me preocupo em fazer oposição à realidade, tá bom? Se eu estou pensando de acordo com o hebraico, de acordo com o grego, eu já não me preocupo, como todo aprendiz de Kabbalah, eu já não me preocupo tanto com a realidade dada, com a realidade que você supõe, não é mesmo? Então, quando eu falo mito, eu estou falando sobre algo que é originário. Não se milita a ser a origem de tudo, mas quer demonstrar uma origem para uma tradição. Muito bem. Caim e Hevel. Aqui o corpo de Hevel. Hevel significa um vapor, algo que vai embora muito rápido. Então, por isso que quando no Kohelet, no Sefer Kohelet, no livro de Eclesiastes, é Eclesiastes porque ele fala a eclésia, e em hebraico é Kohelet porque ele fala ao Kahal. Eclésia e Kahal possuem a mesma a mesma relação com algo real, no sentido de assembleia. Então, quando eu falo Kahal em hebraico, eu quero dizer uma assembleia, um grupo. E quando eu digo o Eclésia, é também uma assembleia em grego. Lá no Kohelet, o Kohelet diz o seguinte: Revel, Revelim, Kolevel. Então, é uma névoa de nada, é tudo névoa de nada. É névoa de névoa. Isso é Revel, algo que passa muito rápido. Tanto que Revel vem a falecer, vem a passar muito cedo. E ali os pais, nesse primeiro luto, né, nessa tela, com Revel. E aqui a cena da luta entre os dois. Quem está em posição de ataque é Caim, e quem está na posição de vítima é Hevel, assim como diz o relato hebraico. Já não falo mais reencarnação, já coloco transmutação de almas. E no estudo de casos de Caim e Hevel. A primeira coisa a saber dos dois é que são nascidos de Adam e Hava. Então eles são Anashim Hava, eles são homens que vieram de Hava. O que isso significa?
O que significa ali na Mesopotâmia, né? Essa história que se quer relatar dali, daquele povo. É importante lembrar que em Peshat eu sempre digo que é o nível mais básico de compreensão da Torá, porém é um nível muito trabalhoso às vezes. Você tem que admitir em Peshat que a Torá não faz qualquer referência à China, por exemplo, ou à Índia, que eram povos já existentes. Então daí você tira que não é um livro que se quer histórico, ou de conhecer toda a história da humanidade. E precisamos ter isso em mente. Por exemplo, um dos nossos cativeiros foi em Bavel. Vários salmos fazem referência a Bavel, a Babilônia. Onde era a Babilônia? É o atual Iraque. E o que é o Iraque hoje? Então, essa perspectiva histórica, ela sempre precisa acompanhar a leitura dessas mitopoéticas, como no caso Bereshit. Quando estou lendo Bereshit, eu preciso entender em Peshat, em Pardes, né, o nível mais básico, mais inicial da interpretação do texto é em Peshat, é o P de Pardes. Mas eu preciso ter algumas coisas em mente para poder ler esse texto. Essa tradução é minha, então, porque vai nos ajudar. E o homem, porque Adam vem de Adamá, que é a terra. E Adam também é uma palavra genérica para homem. Então aqui, Adam é uma informação a mais. Ser realmente uma pessoa. Porque quando você lê o texto, você diz, e o homem conheceu a vida. Acontece que as personagens no texto é um homem chamado Adam e uma mulher chamada Hava. No hebraico não há maiúscula e minúscula. Eu não consigo entender se Adam é uma pessoa chamada Adam ou é o substantivo Adam, que significa homem. Quando eu digo Hava, eu não sei se eu estou falando de uma pessoa, se eu estou lendo sobre uma pessoa chamada Hava, ou sobre o substantivo Hava, que é uma desinência de vida. Então eu posso ler, e Adam conheceu a Hava, ou eu posso ler, e o homem conheceu a vida. E quando o texto geralmente diz sua mulher, que é Isho, é difícil você dizer é mulher, porque hoje nós temos uma concepção de casamento, olha só. Ali, quando eu estou tendo esse texto, não. Olha só que interessante. A ideia do casal enquanto instituição, ela é posterior a esse texto. Então aqui eu não consigo dizer muito bem sua mulher. Quando você vai conhecer alguém, essa daqui é minha mulher, por exemplo, ou minha esposa. Mas eu posso traduzir literalmente, sua feminina. Lembrando que tanto homem quanto mulher, tanto pai quanto mãe, são palavras com o sinal forte de Aleph, que antes do alfabeto é o símbolo de um touro, que é o símbolo de Deus. Então, Hava, mais do que companheira, digamos assim, de Adam, é o seu feminino. Porque já estamos vivendo no mundo a partir de Biná, onde temos masculino e feminino e outras dualidades. Então ela concebeu e deu à luz Caim e disse: adquiri, Caniti, um homem de Hashem, proveniente de Hashem, dado por Hashem. Aqui você tem um jogo linguístico entre Caim, que já vai ser o nome próprio, para o verbo Caniti, eu adquiri. Eu adquiri. Eu consegui. Então Caim é aquele que é adquirido. Depois, novamente deu à luz, dessa vez a seu irmão. É interessante que o texto, ele liga a Caim. Novamente deu à luz, dessa vez a seu irmão.
O seu é a terceira pessoa, singular, masculina. É o irmão dele. De quem? De Caim. Há uma predestinação aqui, textual ao menos, de ligar a existência de Hevel à pré-existência de Caim. Rava não dá à luz a um segundo filho seu, ou não dá à luz a um segundo filho para Adão, mas dá à luz a um irmão, ao irmão de Caim. Sabemos aqui, através dos textos, que Caim... Bom, antes de mais nada, vocês sabem, Caim mata Hevel, ok? Ambos trazem uma oferta a Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu rejeita a de Caim e fica com a de Hevel. Sabemos disso. E Caim mata Hevel, a terra se abre. Hashem pergunta, onde está teu irmão Hevel? E Caim responde com uma pergunta, né? Eu sou o cuidador do meu irmão? E ele recebe uma marca e vai para uma cidade, né? Uma prova que o texto não sequer é histórico. Se você acompanhar literalmente, você tem 4 pessoas no mundo. Agora você tem 3. E essa que praticou assassinato vai embora para onde? Vai embora para uma cidade. E que cidade é essa? Bom, não estou te contando a história daquela cidade. Estou te contando a história de uma família. É mais ou menos isso que o texto te responderia. Entendemos aqui que Caim, segundo a Kabbalah, Caim, ele passa pela Gilgul 3 vezes. Não, pera. Deixa eu organizar meu pensamento aqui. Não é isso que eu quis dizer. Na reencarnação de Caim, cada nível de alma vem a uma pessoa. Vamos tentar entender? A nível de Nefesh, que é o nível mais básico da consciência humana, a Nefesh de Caim vem no egípcio que estava matando e torturando um hebreu. E vemos essa história ali em Shemot 2:2. Você pode ver como Êxodo 2:2. E Moshe mata esse egípcio que estava torturando e matando hebreus. Então, a Nefesh de Caim vem nesse egípcio. A transmutação aqui, no caso, a reencarnação de Caim em nível Nefesh, em um nível mais básico de consciência, vem nesse egípcio que consegue torturar alguém. Ele é morto por Moshe. Baseado nisso, você pode fazer um estudo paralelo sobre o que outras culturas chamam de karma. Caim mata Hevel. Em sua Gilgul, é morto. Você pode ver ali Elial, que encontra, né, um crânio e diz, por que afogastes outros? Também morreste afogado? Parece que esse texto, junto com o conhecimento milenar de outras culturas, nos dão a entender a concepção de karma. Mas isso em nível de Nefesh. Em nível de Ruach, que é o nível de consciência mais elevado que Nefesh, a nível de Ruach, Caim teria reencarnado, a nível de Ruach, em Cora. Quem é Cora? Eu coloquei a referência do egípcio, não coloquei as outras porque as outras já são histórias mais famosas. Cora nós estudamos juntos. Cora é quem faz uma revolta contra Moshe Rabbeinu, contra a liderança estabelecida,
Só que ainda assim, olha só como Ruach é sentimental, né? Korah basicamente diz: somos todos Bnei Hashem, somos todos filhos de Deus. Por que vocês vão ficar ocupados com o serviço e nós não? Porque você é sacerdote e eu não. Ele se sentiu deixado para trás. Ele se sente enciumado. Olha Ruach enquanto sentimentos, né? E fazendo o mesmo paralelo, o egípcio enquanto Nefesh, que só consegue ver a necessidade física imediata. Para você torturar alguém, essa outra pessoa não pode mais ser gente. E de certa forma você também não pode mais ser gente para torturar alguém. O século XX ele é marcado por torturas. E se você pensar Brasil, também é um país marcado em sua história como um todo por torturas. Há uma autora chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt, ela tenta explicar a banalização do mal, a banalização da perversidade humana. Para você ter uma ideia, se você vê se vir um acidente de carro e tem uma ambulância e tem alguém no chão, alguém que Zaslaha veio a falecer por um acidente ou por um assalto, alguma coisa assim, você vê pessoas ao redor com curiosidade, você vê que o trânsito para. Dá para parafrasear o pensamento de Hannah Arendt e dizer que as pessoas param para ver um morto numa curiosidade mórbida por falta de teatro, por falta de espetáculo, por falta de cultura. Onde não há cultura, então o mal vira espetáculo. Então a desgraça alheia vira espetáculo. E aí Hannah Arendt explica que, e eu estou fazendo também, tá? Não quero fazer uma citação direta, só para você entender aqui no comentário. É impossível alguém, enquanto pessoa, torturar, matar dessa forma outrem, também enquanto pessoa. Esse outro grupo precisa ser bestializado. Aí você pode fazer o que você quiser com ele. Quando na Guerra Civil Russa não era ilegal, nada aconteceria com você se você entrasse na casa de um judeu, estuprasse, roubasse, matasse, isso perdura por um tempo e faz com que as gerações já vejam isso como algo, se não normal, mas algo aceito. Então aquele povo já foi bestializado. Isso pode acontecer também durante um sistema escravista, por exemplo. Como você pode estuprar, matar e torturar pessoas se elas são pessoas? É impossível. Logo, esses entes precisam ser bestializados. Não podem mais ser pessoas. E a partir disso você pode fazer uma crueldade dessas. E no processo você também não é mais alguém, uma pessoa. Então esse egípcio que torturava os escravos e matava os escravos, ele opera em nível de nefesh. Ele opera em cima de um instinto. Ele opera sobre uma necessidade imediata de estabelecer um poder, nem que seja de forma microfísica. E é por isso que esse é o nível de nefesh de Caim. Já a nível de Ruach, já a nível mais elevado da consciência humana, vem Korah. O nível de consciência Ruach de Caim reencarna ou faz Gilgul em Korah, que está preocupado consigo e diz: mas se vocês podem fazer, por que eu não posso? O que vocês têm que eu não tenho? E ele é colérico, é completamente Ruach.
Por último, a Neshama. A Neshama de Caim, o nível mais elevado de consciência, vem em Itró. Quem é Itró? O genro de Moshe Rabbeinu, o genro de Moisés. O nível mais elevado da consciência de Caim vem em Itró. É tão compreensível a relação em relação à reencarnação, a Gilgul, entre Caim e Itró, que no livro de Mishpatim, no livro de Juízes do Tanakh, da Bíblia, diz assim: também os filhos de Keniti, sogro de Moshe, foram orar com Judá, nas terras de Judá e Judá. Moshe teve quantos sogros? Teve um sogro. O que é Keniti? Keniti é meu Caim, ou aqueles que vêm de Caim, ou aqueles que chamam Caim de meu. Eles são a descendência de Caim. A descendência física? Não, por Gilgul. Um texto de Mishpatim, que é gerações e gerações depois do texto da Torá, o texto de Juízes de Mishpatim, não precisa dizer Itró, diz Keniti. O relaciono diretamente a Caim. Onde eles aprenderam isso? Aprenderam porque Kabbalah é aquilo que é recebido. Se nós recebemos, eles também receberam. A prova que eles receberam é que gerações depois ninguém tinha necessidade de falar Itró. Na época podia falar Keniti, uma referência a Caim, que todos iriam entender. Sogro de Moshe. Para quem quiser saber mais, o Zohar comenta sobre essa passagem de Mishpatim. Então, se você procurar Zohar 3:216, você vai encontrar um debate maior sobre Itró ser a Gilgul da Neshama de Caim. E aqui na imagem você vê Caim pós-assassinato, né? Podemos seguir. E Hevel. Hevel, nós temos, através do texto da Torá, o entendimento que Hevel, antes de fazer Gilgul em Moshe Rabbeinu, já o havia feito com Noah e com Shem. Shem é filho de Noah, tá bom? De Noé. Todos nós somos filhos de Noah. Todos nós somos filhos de Noé. Uma boa parte de nós é descendente de Shem, um dos filhos de Noah. É por isso que os judeus são semitas. O hebraico é uma língua semita, que vem de Shem. É uma corruptela para Shem. É a língua que os descendentes de Shem desenvolveram. Por isso que você diz antissemitismo, como uma referência direta a Shem. Na Torá, em Shemot, no livro de Êxodo 33:12, você tem o seguinte verso. É Akadosh Baruch Hu falando a Moshe. E a Moshe ele diz assim: achar-te favor aos meus olhos e te conheço por nome. É o mesmo verso, tá? Qual é o código aqui da Torá? E como podemos quebrá-lo? Através da Kabbalah. Favor em hebraico, chen, escreve-se com het e nun. Chen, favor, graça. Ora, se você olhar historicamente, já olhar para trás,
cronologicamente, né? Se você olhar para trás na régua da história, você pode ler assim, Nun e Het. Já se você está vendo ao contrário, se você está olhando para trás. E o que Nun e Het escreve? Nun e Het escrevem Noach. Mais uma vez, quando a Kadosh Baruch Hu fala com Moshe Rabbeinu e diz a Moshe, a Moisés, fala assim, achar-te favor aos meus olhos. Ren, como o contrário de Noach. Lembra que hebraico não tem vocalização, tá? Na verdade não tem vogais. Então, Nun e Het escreve Noach. Noé. Ah, mas é uma coincidência? Será? Vamos ver. O texto continua e diz assim, te conheço por nome. Como é nome em hebraico? Shem. A mesma relação quando lemos Adam e Hava. A Kadosh Baruch pode ter dito, eu te conheço por nome, ou apenas, eu te conheço por Shem. Porque o nome era Shem. Em outro momento da Gilgul, da roda. Então, esse verso, achar-te favor aos meus olhos, te conheço por nome, alude a Gilgul feita por Hevel, no Brasil chama-se de Abel, né? Em Noach, na palavra Ren, que é favor, Het Nun, ao contrário, Nun Het, logo Noach. E depois te conheço por Shem, eu te conheço como Shem, que é nome em hebraico. Eu já te conheci como Noach, já te conheci como Shem, e hoje eu te conheço por Moshe, Moisés. Então, essas são as Gilgulim de Caim. Sua nefesh vai ao egípcio, que Moshe encontra torturador, e Moshe o mata. A nível de Ruach, vem em Korah, que faz uma revolta contra Moshe. A nível de Neshama, vem em Itro. E aí vamos conversar um pouquinho mais sobre Itro. A Gilgul de Hevel é feita em Noach e é feita em Shem, como aprendemos em Shemot. E aqui uma imagem de Hevel, ao chão ensanguentado. E os dois altares em que cada irmão fez uma oferta a Kadosh Baruch Hu. Vamos entender melhor essa história. E o gancho é Sipporá. Sipporá é a esposa de Moshe Rabbeinu. Que você tem a imagem dela, olha. Em um desenho chamado Príncipe do Egito. Sipporá, ela também é Gilgul. E para entender a história dela, precisamos entender o que aconteceu lá atrás. Caim e Hevel são nascidos de Adam e Hava. Mas não são eles. A Kabbalah nos ensina que duas mulheres nasceram também de Hava e Adam. E essas gêmeas, junto com Caim e Hevel, iriam seguir a linhagem de Hava e de Adam. O problema é que Caim, mais velho que Hevel, ele cobiça a mulher de seu irmão. Olha só. É interessante que nos 10 preceitos, né, nos 10 mandamentos, diz que não é para cobiçar a mulher do irmão. E aí entende-se que isso é contra o adultério, por exemplo. Mas por que se diz a mulher do irmão? Porque a Torá ali está fazendo uma referência direta e que todos que ouviram no Sinai iriam entender quando Caim cobiça a esposa de seu irmão. Porque aquele mandamento é sobre roubo, inclusive.
mas ficou na nossa cabeça não cobiçar a mulher do próximo, né? Ou seja, se for por essa lógica estranha, então esse mandamento só se aplica a homens. Não, né? É é um mandamento que fala sobre cobiça, sobre qualquer coisa. Continuando, um dos motivos pelo qual Caim vem a assassinar o seu irmão é a vontade de ficar com as duas irmãs para si. Essa irmã que ficaria com Revel, com Abel, ela faz Gilgul em Siporá, esposa de Moshe. É interessante que aí nós vemos alguns outros pontos, né? Alguns pontos ficam mais esclarecidos agora. Porque em Masechet Sotah, página 12, e aí como é página A e B, eu só coloquei 12, tá? Mas Sotah deve ter página, deve não, tem a página do lado esquerdo e do lado direito, e as duas são página 12. No Tratado de Sotah, no Talmud, nós aprendemos como Moshe se recusa a se alimentar da egípcia. Você lembra que a irmã coloca ali, fica vigiando, ele está no rio, e a filha do Paró o pega, e ela chama uma escrava egípcia, uma ama de leite, para alimentar Moshe. E Moshe se recusa de imediato. Moshe nasce assim como Caim em Revel, Moshe nasce já com Brit Milá, já com a circuncisão. Isso acontece. De forma médica, inclusive. Mas, obviamente, na história isso ganha um ar na verdade, de uma completude de tikkun. Eu não preciso fazer mais esse pacto porque eu já estou nele. O pacto da Brit Milá, da circuncisão. Se Moshe se recusa a mamar de uma egípcia, como aprendemos em Sotah, como é que ele casa com uma midianita? Se o problema de mamar de uma egípcia é que ela não é hebreia, como é que ele casa com uma não hebreia? Se casamos entre nós mesmos, exatamente por uma questão de linhagem, talvez por uma questão de parentesco, obviamente a conversão sempre foi permitida desde o princípio do povo. Como é que Moshe casa com alguém que não é do povo hebreu? Mas você pode casar com quem quiser. Ok, pode casar com quem quiser. Mas Moshe se recusa a se alimentar de uma egípcia, por ela não ser hebreia. Ele vai e casa com uma não hebreia? É porque Siporá é Gilgul daquela esposa de Revel. Logo, ela era para ele, assim como Rava era para Adão. Aquela que Revel se casa e não pode ficar pelo assassino, agora se faz tikkun no casamento de Moshe, que é Gilgul de Revel, com Siporá, que é Gilgul dessa outra mulher. Está claro? Ele se casa com Siporá. E aí nós entendemos mais uma coisa, né, que você pode fazer um estudo à parte, que é a ideia de alma gêmea. Ela era tão alma gêmea de Revel, de Abel, que na Gilgul de cada um, no processo de Tikkun Olam, eles ficam juntos de novo. Repare, Gilgul Neshamot não é fatalista moralista, não é para recompensar, não é para culpar.
é para que você tenha a oportunidade de seguir os mandamentos e de fazer tikkun, de fazer teshuvah, retorno, e nesse processo também fazer tikkun olam, que é o conserto do universo. Porque as nossas ações têm influência em nosso mundo. Yitro e Moshe. Yitro é a Gilgul da Neshama de Caim, enquanto Moshe é a Gilgul total de Hevel. E aqui tem karma mais uma vez. Porque em Shemot, no livro de Êxodos, Humash Shemot, livro de Shemot, 18:16, Yitro dá ao seu rebanho como tikkun para Moshe. Lembra, lá no início de tudo, aprendemos que Hevel, ele é um pastor de animais, e Caim trabalha com a terra. E Caim traz os frutos da terra, mas Hevel traz o primogênito do seu rebanho. E essa é a oferta que a Kadosh Baruch Hu aceita. Então olha esse karma, ou olha esse tikkun. Yitro, enquanto Gilgul da Neshama de Caim, agora devolve a Moshe, Gilgul de Hevel, aquele rebanho que Caim toma de Hevel. Espero que tenha ficado evidente aqui a relação. Para terminar, a frase dita por Yitro quando ele encontra Moshe. Eu, teu sogro Yitro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. E aqui aprendemos que os filhos são dela, não são dele. Ele pode ser o maior profeta da história, ele pode ser o maior líder da história. Eu estou aqui com a tua mulher e os seus filhos, não os teus filhos. Essa frase, eu sou teu genro Yitro, o verbo ser, ele fica implícito no hebraico, porque um dia Hashem falou que ele era o verbo ser, e a partir daí, se não for preciso, nós não usamos esse verbo. Em hebraico se diz Ani rotenha Yitro. Ani rotenha Yitro, o Yitro que estamos comentando. Eu sou, fica implícito, rotenha, o teu genro, Yitro. O que a Kabbalah, enquanto um estudo de decodificação da Torá, nos ensina? Quando eu pego essa frase de identificação de Yitro dizendo quem ele é, eu sou teu sogro Yitro, a Kabbalah nos ensina a ler de outra forma. Vamos pegar a primeira letra de cada palavra. Ani começa com Aleph, Rotenha começa com Het, Yitro começa com Yod. Se eu ler Aleph, Het, Yod como uma palavra independente, eu tenho Ahi. Em hebraico, esse I é o possessivo da primeira pessoa. Então, é meu, Ar. O que seria Ar? Irmão. Quando Yitro se apresenta a Moshe no deserto e diz Ani roten ha'Yitro, eu sou teu sogro Yitro, o que ele está dizendo na verdade? Codificado na Torá e codificado pela Kabbalah. Ahi, meu irmão. A relação de Yitro, que ganha uma perashá. Existe uma perashá na Torá chamada Perashat Yitro. Ensina a Moshe. A relação dos dois é possível porque foi feito tikkun. Porque Caim, tendo feito o que fez,
no decorrer da história, onde vemos a relação entre o ser e o ente, através da Gilgul Neshamot, em nível de Nefesh, em nível de consciência Nefesh, resolve-se ali, com Moshe. Em nível de Ruach, resolve-se em Korah. A terra se abre. Por que a terra se abre quando Korah morre? Porque a terra se abriu quando Hevel morre. Karma, mais uma vez, podemos chamar de Tikkun, um concerto. E agora sua Neshama com Yitro. A relação de Yitro e Moshe só é possível por conta da Gilgul, por conta da Teshuvah, do retorno, por conta do Tikkun. E o Tikkun, nos micro-universos, que são a vida das pessoas, as nossas vidas, gera um impacto Olam sobre a Terra. Espero que tenha ficado claro esse estudo de caso. E aí terminamos esse ciclo também, com essas aulas sobre especificamente esse assunto tão importante. Espero que tenha ficado evidente. E logo em seguida começaremos mais um estudo, tá bem? Então vou postar os links todos no grupo. Eu quero saber como anda o Kahoot. Vamos ver outra forma de que vocês possam me dar algum tipo de retorno desse material que está sendo estudado. E acima de tudo, espero que estejam bem. Espero que estejam se cuidando dos seus e de si própria. E espero vê-las em breve. Shalom, shalom, lehitraot. Lehitraot significa até mais, porque queremos nos ver em breve, então até mais, lehitraot.